né? Só para me apresentar rapidamente, apresentar um pouquinho o Caio. Eu sou o Renan da Dialog, sou um dos cofundadores aqui da agência, né? Então, a minha ideia aqui, até a gente fez esse convite para o Caio, porque o Caio ele atende a Dialog na RD, né? Então, o Caio é a pessoa que hoje é responsável dentro da RD por esse acompanhamento na parte de vendas da agência. Então, é o especialista que a gente mais tem contato dentro da RD, e o Caio é um dos especialistas aí também, enfim, mais bem-sucedidos dentro da RD, é um expert em vendas. A gente queria ter uma conversa com ele justamente porque a gente tem visto os desafios que as empresas têm enfrentado, né? E a gente acha que está todo mundo querendo falar sobre esse assunto, então falar sobre vendas, falar sobre inbound com um especialista como o Caio, uma oportunidade muito legal, né? Caio, se você quiser se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua função, um pouquinho do seu background, o pessoal te conhecer, né? Acho que quem está na live aí, porque já é amigo do Caio, já conhece, mas quem está aqui do lado da Dialog não conhece ainda, né? Legal. Primeiramente, agradeço o convite, Renan, de participar desse bate-papo contigo. Falando um pouco da parceria, né? A Dialog hoje é referência aqui para a gente também. É o nosso parceiro Platinum. Já está há bastante tempo, acho que 3 anos, quase 3, 4 anos, né, Renan? Vocês estão no programa de parcerias da RD. E juntos no atendimento aqui da conta da Dialog, eu estou há 1 ano e meio quase, 1 ano e meio, quase 2. Mas é um prazer, meu trabalho aqui na RD, eu faço atendimento de 100 a 200 agências, mais ou menos, e eu ajudo essas agências desde a estruturação do processo comercial até na questão de precificação de projetos, como que eles apresentam uma proposta. Então, eu ajudo essas agências a conquistar novos clientes e se posicionar no mercado digital. Então é isso. A experiência toda que eu fiz aí na carreira foi 12 anos em vendas e nos últimos 6, 7 anos eu venho trabalhando com agências digitais. Mas um breve resumo, né? E o bate-papo hoje vai Não. ser sobre vendas. Exato, exato. O nosso tema hoje é aceleração em vendas, né? Como criar estratégias para o crescimento. Então, a nossa ideia é que a gente conversar aí até por volta aí de meio-dia, um pouquinho antes. Lembrando assim, gente, a gente está ao vivo, então, se você tem pergunta, fica à vontade para interromper a gente com alguma dúvida. Algumas coisas a gente pode responder na hora, outras a gente vai deixando para depois, né? E também lembrando para quem entrar depois, a gente vai ter um link com toda a transmissão gravada, então se depois quiser assistir todo o conteúdo, a gente vai ter isso disponibilizado, vai estar lá no blog da Edialog, beleza, pessoal? Então, assim, uma coisa que eu já notei, né, Caio, assim, não sei se você sentiu isso também, eu acho que esse ano, 2019, as empresas, pelo menos aqui eu vou falar da nossa sensação aqui na agência, as empresas começaram bastante empolgadas em termos de investimento, né? Então, aqui na agência mesmo, a gente sentiu o começo de ano bem mais forte. Depois a gente viu as empresas um pouco mais ressabiadas com, enfim, cenário que a gente tem atualmente. E as empresas, basicamente, a gente sentindo hoje que elas estão no cenário de, bom, a gente precisa investir porque a gente não tem muito para onde ir hoje, a gente investe e vai crescer e vai vender, ou a gente vai continuar na mesma, né? Então, eu senti muito esse cenário das empresas tomando esse ano de 2019 como um ano de aceleração, de retomada, né? Claro, não como talvez todo mundo queria desde o começo, mas pelo menos as empresas um pouco mais empolgadas em relação ao investimento. E uma coisa que eu queria entender para a gente começar esse bate-papo é como que você tem visto isso do ponto de vista até comercial, como é que você tem visto hoje essa área de vendas, como é que está a venda nas empresas, não necessariamente só setor de vendas, mas como é que você está sentindo, né, esse ano em relação a anos anteriores e também como que as empresas estão hoje, né, de certa forma, em relação ao que você já viu no passado, em termos de vendas, setor de vendas e também, claro, até empresas que não tenham vendas, mas que façam, não tem setor de vendas, mas que façam vendas através do marketing, por exemplo. Legal, legal. Até comparando, assim, esse primeiro semestre para a gente da área comercial e também para projetos de marketing digital, cresceu bastante. Diria aí que na casa dos 20, 30% em relação ao ano passado, o número de vendas, tá? E vejo um crescimento cada vez mais das empresas investindo no digital. Eu vejo um movimento, Renan, muito grande de empresas que têm uma comunicação ou têm um investimento tradicional, né, no marketing, talvez invistam ainda em revistas, em
em panfletos, em rádios, ainda naquelas mídias tradicionais. E esse ano, a maioria dessas empresas migraram, né, para o digital. Então, eles estão apostando cada vez mais em estratégias digitais. Uma, porque você consegue monitorar quase 100% ali das campanhas, para onde seu dinheiro está indo e quanto está retornando dessas campanhas. E outra, que você tem um controle 100% do que está acontecendo na área comercial, né? E aí que eu já linko com a questão dos processos, né? Principalmente empresas de tecnologia estão cada vez mais absorvendo a área comercial e estão transformando ela em side sales, que é aquela venda dentro da empresa, né? A gente tinha um modelo antigo de field sales, que o vendedor batia porta a porta, e hoje eu estou vendo essa mudança, sabe? As empresas estão cada vez mais tendo um time comercial internamente, fazendo os processos certinhos, contratando um CRM, deixando as planilhas de lado e, de fato, estão focando ali nos processos comerciais e fazendo o beabá, né? O que tem que ser feito. É muito legal você falar isso, porque assim, recentemente eu estava numa empresa que é um cliente nosso, né? E assim, era uma empresa que tinha uma equipe de vendas já estruturada, tinha umas 5, 6 pessoas na equipe de vendas, além do gestor, e assim, para minha surpresa, a venda ainda era toda controlada por e-mail e planilha, né? E isso era uma empresa mais de 15 anos de mercado, né? E bem sucedida até em termos de venda, já tinha uma equipe robusta. E eu fiquei surpreso, falei, poxa, para mim era uma realidade tão comum, né? Você ter um CRM, você implantar um sistema desde o começo da empresa, mas eu nasci numa era diferente, num negócio diferente. E aí quando fui conhecer essa empresa que já tinha começado, ela começou na década de 90 e ela, enfim, agora ela está sentindo a necessidade de otimizar, né, esse processo comercial. E acho uma coisa que eu queria entender até nessa questão dessa transição, porque a gente vê que tem empresas que às vezes, aquelas empresas que estão começando, né, elas têm lá um determinado, algumas empresas já começam com essa preocupação hoje em dia, mas vamos pensar naquelas empresas que já têm uma certa estrutura, que tem ali uma equipe, ou já estão começando a ter uma equipe um pouco mais estruturada, mas que ainda não tem processos tão azeitados, enfim. Como é que você vê hoje, né, pensando em ações, o que essas empresas têm que começar a olhar para trazer esse comercial, trazer essa parte de vendas para 2020, né? Trazer ela para o mundo atual, aí 2019, 2020. Bom, primeiro ponto, Renan, você comentou ali que a maioria das empresas ainda fazem muito processo comercial pelo e-mail, por planilhas, e, cara, assim, eu diria que 70% das empresas que eu falo hoje ainda não tem um CRM de vendas, não tem um processo comercial bem definido. Eles fazem, tem um time comercial, fica disparando e-mail, controla se vende ou não, ok, mas ainda dá para fazer bastante coisa nesse sentido. Então, a dica que eu dou é planejamento, precisar planejar para 2020 esses próximos passos, e o que pode botar em prática, por exemplo, é um framework comercial, né? É você ter ali, definir quais são as etapas que faz sentido para o seu negócio, quais são as etapas comerciais, e dentro dessas etapas comerciais, quais são os gatilhos de entrada de cada etapa, quais são os gatilhos de saída de cada etapa e qual o objetivo dessa etapa. Então, o que eu quero dizer, né? Separar talvez o processo comercial ali, eu vou receber leads. Qual que é a origem do lead? Ele vem de inbound, ele vem de outbound, ele vem de indicação? Beleza. Depois, o que eu faço com esse lead? Vou fazer uma primeira ligação? Sim. Qual que é o objetivo dessa primeira ligação? A gente precisa entender com esse lead qual que é o cenário dele, qual que é o objetivo desse lead, se ele tem budget para fazer aquisição do meu produto ou serviço. Então, você tem critérios ali muito bem definidos de o que você vai fazer nessa ligação, qual é o objetivo claro dessa etapa. Você atingiu esse objetivo nessa etapa, avança o lead para a etapa 2, que aí você vai ter outro objetivo na etapa 2. E aí você vai construindo esse framework, esse processo comercial, né? Então, eu diria que primeiro é planejamento, segundo, sentar e desenhar esse processo, como que ele seria na prática, e depois aplicar esse processo e ir sempre otimizando. Geralmente, a primeira vez que você fizer isso, né, pode ter alguns ajustes a fazer, mas o início é esse. Tem que planejar e tem que colocar em prática esse framework comercial. Legal você falar isso, cara. Assim, até tem muito a ver com uma coisa que recentemente eu estava estudando. A gente mesmo faz isso errado. Às vezes é o seguinte: beleza, a gente começa a definir essas etapas de funil,
e, né, enfim, pipeline de vendas, digamos assim, as etapas que um lead tem que passar. E muitas vezes a gente mesmo comete um erro que eu aprendi isso recentemente, que é quando a gente faz uma etapa de um funil, a gente às vezes coloca aquela etapa em função de atividades que a gente está fazendo e não necessariamente do que é a vida do cliente, né? Então o funil, a etapa do funil, ele tem que estar muito em função do que o cliente faz, como você falou, gatilho de entrada, gatilho de saída, e não em função do que você tem que fazer. Vou dar um exemplo de um clássico que a gente tem no pipeline. Você coloca lá que você tem que fazer um follow-up com o cliente. Então, fiz follow-up, fiz acompanhamento. Aí você move o cliente no funil. Mas o ideal não é mover porque você fez alguma coisa. O ideal é você mover quando o cliente te der um retorno no follow-up e aí esse follow-up tiver levado para algum caminho e aí você direciona isso no funil, né? Que é o gatilho que você mencionou. Sim. Então, a gente às vezes são coisas simples que se você muda um pouquinho a visão, né? Como você falou, a maneira de pensar, o framework de pensar isso, você pode melhorar bastante seu processo, até para você identificar onde que realmente está o gargalo do processo comercial. E aí, óbvio, com planilha, com e-mail vai ser complicado, né? Hoje você Sim. tem CRMs para utilizar isso, né? Então, não tem muito para onde ir, a não ser que você, claro, assim, para manter isso de uma maneira mais amadora, realmente, aí é uma coisa que com o tempo você vai perder muito dinheiro por uma coisa que às vezes é extremamente simples de ser acompanhada, né? Isso aí a gente, Sim. poxa, durante um tempo a gente não tinha CRM também, a gente viu a diferença que fazia, né? Com Sim, certeza. E uma outra coisa... questão, até Uhum. Oi, perdão. Outra questão para complementar o que você falou, Renan. É importante ter essas etapas bem definidas de acordo com a jornada do cliente, né? No processo comercial, é que se você tiver essas etapas, objetivos muito claros, quais são as atividades que você vai realizar nessa etapa, qual é o objetivo, o gatilho de entrada, o gatilho de saída, fica muito mais fácil para você replicar isso depois. Então, exemplo, você hoje faz todo o processo comercial. E se você começar a definir hoje o que você deve fazer, qual que é o processo, quando você contratar um novo vendedor, vai ficar muito fácil de você replicar o que você está sendo feito. Se você faz de qualquer jeito, se você não documenta, se você não tem um CRM, não coloca o que você está fazendo, certamente vai se perder esse processo e você não vai conseguir ensinar a fazer da mesma forma. Antigamente, tinha muito aqueles vendedores top performance, eles vendiam pra caramba e tal, e depois era muito difícil replicar o que ele fazia, porque a gente não entendia o que ele fazia diferente, quantas ligações esse cara faz, quantas propostas ele manda, quantos deals em negociação ele faz todos os meses, todos os dias, todas as semanas, então a gente não tinha esse controle. Então, quando você entra com CRM, entra com processo, você começa a monitorar o que cada vendedor está fazendo, com isso você consegue identificar o que está certo, e aí você replica o que está dando certo para outros vendedores, e o que, obviamente, não dá certo, você consegue corrigir, consegue identificar isso e corrigir a tempo, né? Então, não sei se você concorda, se você já passou por isso, você já tem um time comercial aí também, né? Sim, sim. Uhum. Alô? Opa, falhou para mim. Tá me ouvindo aí? Alô? Acho que falhou aqui, Renan. Alô? Oi, Caio. Alô? A minha comunicação, eu perdi aqui. Nossa, você tinha perguntado sobre se eu tenho um time comercial, se eu aplico isso também, né? Sim, é replicar, né, o processo. Exato, exato. Não, isso é comum aqui no nosso dia a dia, né? A gente acabou aprendendo muito com isso, porque uma vez que a gente tem um funil que parte desde do que está acontecendo no marketing, chega até vendas, fica muito mais fácil a gente ver onde está o problema, onde está o gargalo. É muito comum as empresas atacarem problemas de venda com marketing ou vice-versa, né? Atacarem problemas de marketing com venda por falta de dados, por falta de entender esse processo como uma coisa muito unida e praticamente uma coisa só. Então a gente está muito acostumado a ver, assim, isso é muito comum. Às vezes a empresa chega para a gente para contratar a Idealog para trabalhar com inbound, para trabalhar com marketing, só que ela tem um problema de vendas, né? Então não adianta no caso dessa empresa ela gerar mais. Estou falando um pouquinho para mim aqui.
Oi, falhou um pouquinho para mim aqui. Opa, Mas eu estava explicando que, basicamente, quando você tem uma empresa que, às vezes, ela tem um problema na área de vendas e ela investe em marketing, ela costuma se frustrar, né? Porque não adianta ela só aumentar a quantidade de leads, ela precisa melhorar esse processo comercial. E aí, uma coisa que eu vi recentemente também, aí do dia a dia aqui, cara, é o seguinte: não sei como é que vocês têm encarado isso, mas eu tenho um cliente que ele é de um ramo também um pouco mais tradicional, trabalha a parte de concessionária, etc. E esse cliente ele percebeu, né, com a evolução do inbound, depois de trabalhar com inbound, que os leads que vêm da internet precisam ser tratados de uma maneira diferente do que aqueles leads que eles estão acostumados a lidar no dia a dia, né? Então, o lead que passa pelo funil de inbound, ou o lead que passa por um processo de nutrição, enfim, ou o lead que às vezes está lá dentro do RD Station, por exemplo, ele é um lead que precisa ser tratado diferente. Então, eles começaram a pensar em como implantar dentro da empresa algum tipo de função que se preocupasse com venda, mas com uma pegada inbound. Que aí surgiu a questão a gente começou a falar sobre inbound sales, né? Só para assim, o pessoal entender, não sei se você consegue explicar isso de uma forma mais simples, mas como é que está sendo isso, né? O que é esse inbound sales? O que as empresas hoje estão trabalhando nessa junção de inbound e equipes de venda? Explicar um pouquinho, talvez, esse conceito e como que as empresas estão se adaptando a esse novo mundo aí, né? Que é lidar com os leads inbound, que geralmente é uma coisa que elas não estavam tão acostumadas, provavelmente, por ter outro tipo de processo de vendas antes, né? sim, sim. Falhou um pouco aqui, mas acho que peguei o conceito sobre inbound sales, né? A questão como a gente trabalha e tudo mais. Sim, sim. Exato, exato. O primeiro ponto, Renan, é identificar a origem do lead, né? Se ele está vindo de inbound, de outbound, uma prospecção ativa, ou se ele é uma indicação. Obviamente que cada canal de aquisição, esse origem de lead, vai mudar o pitch do vendedor. No caso de inbound sales, é uma equipe voltada para atender esses leads gerados na internet. Que aí também tem um funil de marketing, que eu acho que você pode explicar isso, né? Como que você constrói essa jornada do lead marketing, desde a etapa de consideração, que o cliente não conhece a empresa, ela tem um primeiro contato no site, depois ela vira um lead. Depois de virar um lead, você determina ali quais são os gatilhos para disparar essa oportunidade para o time comercial. Então, quando essa oportunidade esse lead vira uma oportunidade para o time comercial, a primeira questão que a gente analisa, que o inbound sales analisa, é o tracking desse lead. Qual o caminho que esse lead percorreu até chegar a esse vendedor. Então, esse é um ponto crucial, porque eu vou fazer um traqueamento, entender quantos materiais ele baixou, quais materiais ele baixou, o que ele está buscando, qual que é o problema dele, eu já consigo identificar, porque o marketing já me trouxe essa informação. Então, no inbound sales, o vendedor tem muito mais armas, muito mais informação para abordar o lead. E o lead provavelmente já conhece a empresa. Então, fica uma abordagem mais amigável, né? Diferente da prospecção ativa, eu pegar o telefone e sair ligando, a empresa nem me conhece, e é bem difícil, né? No inbound sales muda, a empresa já teve um contato com a marca na internet, você já conversou com ela, já trocou, teve algumas trocas de e-mail, algumas trocas de materiais, então ela já tem ali uma ciência de quem você é. Quando cair para o vendedor, ele vai entender o caminho que percorreu e já vai conseguir identificar ali mais ou menos qual que é o problema dele. Então a abordagem desse vendedor vai ser muito mais assertiva. Vou chamar o cliente pelo nome, vou perguntar o que ele está buscando. Eu vi que ele baixou X materiais. Por exemplo, Renan, você baixou um material aqui que fala sobre geração de leads. Queria entender se está com problema de geração de leads aí na sua empresa. Se eu puder te ajudar, te dar algumas dicas, alguns insights. Pô, Caio, realmente, estou com um problema assim, assim, assado. Isso já começa uma conversa, eu já consigo começar a mapear se esse lead é um fit para a empresa, se eu consigo ajudar e qual que é o problema dele. Então, acho que o foco é esse, o Renan. O inbound sales, a gente consegue ter essa visão, esse traqueamento rápido e ter uma abordagem mais assertiva e menos invasiva, né? Vamos chamar assim. Sim, sim, perfeito. E a gente tem visto cada vez mais, né, como que as pessoas estão cansadas, né, de abordagens invasivas, de publicidade mais agressiva, né? E a gente, enfim, sabe que hoje a gente está numa era onde a gente realmente precisa facilitar
a jornada de uma pessoa, não necessariamente para querer vender alguma coisa para ela, mas simplesmente para poder ajudar ela no dia a dia, e se por acaso ela tiver interação com o que a gente tem para oferecer, ainda melhor, mas se não for o momento, que não seja, né? Que isso trabalhe no momento. Acho que no marketing a gente vai ter que trabalhar muito com essa pegada de ajudar a pessoa, independente do que ela está fazendo hoje, né? A gente chama do momento dela, de acordo com a etapa que ela está, com o momento de vida que ela tem, e a partir daí, se em algum momento ela chegar ao ponto de a gente entender que ela tem um potencial para um produto, para um serviço, a gente vai chegar com essa proposta mais clara, né? E aproveitando isso, já que a gente está falando de um novo mundo aí, né, que é o inbound sales, que é esse vendedor com uma pegada inbound, na sua visão, cara, o que você acha que um vendedor inbound tem que ter de competências, né? Qual que é o tipo as coisas mais importantes que você tem que ter na hora que quem quiser contratar um vendedor inbound para sua empresa, ou quem quiser treinar um time, ou enfim, trazer esse conceito de inbound. O que você acha que são coisas importantes que esse vendedor tem que ter? Eu também vou trazer um pouquinho sobre visão que eu já tive aqui de experiência, né, numa equipe pequena, mas eu acho que seria legal a gente também ter essa visão sua, a visão também um pouquinho do dia a dia que você vê aí na RD. Legal. Conversando com alguns vendedores, Renan, aqui, os top performance e os outros vendedores também, eu consegui identificar e separaria quatro, assim, quatro pilares que um vendedor de inside sales, inbound sales precisa ter, tá? O primeiro deles é data driven. Todo vendedor aqui da RD, principalmente esses vendedores top performance, eles são data driven. Eles se baseiam qualquer ação deles em números. Então, eles têm basicamente duas métricas. Um é a taxa de conversão, qual que é a taxa de conversão dele pelo pipeline inteiro, por etapa, por deal, enfim, por perfil de cliente. Então, ele tem essa consciência das suas taxas de conversões e seus números, versus a eficiência que ele tem. Então, eu diria data-driven, se basear as suas ações em cima de números, histórico e tudo mais. Por isso a importância de um CRM, que você ter isso bem controlado, para você ter noção de quais são seus números. Hoje, por exemplo, se eu entro no mês, no dia 1, dia 2 do mês, eu sei se eu vou bater a meta ou não, porque eu tenho histórico, eu tenho dados, eu tenho um forecast, eu tenho tudo isso mapeado. Então, se você tem esse controle da sua situação, do seu pipeline, você consegue drivar a sua mente para o resultado e fazer o que tem que ser feito. Porque se entrar no mês e falar, putz, eu não vou bater meta porque eu não tenho deals o suficiente, eu não tenho oportunidade suficiente no pipeline. O que eu vou fazer? Vou prospectar, vou falar com o marketing, eu preciso de mais deals. Então, esse é um ponto muito importante. Segundo, técnica de vendas. Hoje não existe mais que vender arte, né? Isso aí já morreu há muito tempo. O vendedor nasce vendedor, tinha aquele papo, né? Ah, você nasceu vendedor. Cara, eu não acredito nisso. Hoje, qualquer pessoa pode ser treinada para ser um vendedor e hoje existem várias técnicas. Hoje tem alguns livros e técnicas que eu sigo bastante, que é Spin Selling. Provavelmente muitas pessoas já ouviram falar. O Sandler Training também é uma técnica muito boa e recentemente a gente teve um treinamento aqui com a Winning by Design, também é uma técnica do Vale do Silício, lá onde empresas de tecnologias utilizam. Então, diria técnicas de venda, o vendedor tem que ter técnica de vendas para desempenhar o seu trabalho. O terceiro pilar seria resolver problema e não vender a qualquer custo, foi o que você falou ali, focar em resolver, né? Ver se o cliente tem esse problema e se de fato a sua empresa consegue resolver o problema dele. Então, o terceiro pilar seria isso, resolver problema e não vender a todo custo. E o quarto, cara, acho que o mais importante é resiliência. É você manter cadência nas suas ações sem perder o foco, sabe? Isso é o mais difícil, porque vai ter dia que você vai estar mal, vai ter dia que você não vai querer ligar, vai ter dia que você não vai querer fazer atividade, e você sabe que um dia perdido é bastante aí no mês, né? Então, eu diria que resiliência para um vendedor precisa ser considerado aí. Excelente, essas são características muito legais. Eu recentemente estava fazendo um estudo também, alguns treinamentos de vendas, e a gente chegou a três características também, três competências que geralmente equipes de venda bem-sucedidas têm, e a gente basicamente mapeou que a pessoa, são três características importantes, sendo que tem uma que é mais importante. A primeira é a curiosidade, isso é fundamental para quem está na equipe de vendas, porque normalmente, enfim, a gente sabe que se você não tem essa veia de querer entender, querer ver o que está por trás, querer perguntar, né? A curiosidade tem muito a ver com a pergunta,
você vai acabar não tendo também um bom discurso, né? Você não vai criar aquele rapport, aquela empatia, você não vai criar conexão. Então, quando você consegue ter uma curiosidade sobre quem é aquela pessoa, o que ela passa, enfim, quando você é uma pessoa que está realmente interessada em descobrir, você geralmente tem um bom potencial para trabalhar com vendas. Uma segunda coisa também que é muito, assim, a gente pode resumir em inteligência, mas é basicamente a capacidade que essa pessoa tem, como você falou, de resolver, né, e de a gente também chama de jogo de cintura, de certa forma, mas a flexibilidade que ela tem, até mental, né, de conseguir, em cada cenário, em cada conversa que ela tem, ela está repensando como ela pode ver aquilo, né? A inteligência não está sobre você saber mais, é simplesmente como você consegue abrir a sua mente para estar trabalhando sobre diversos prismas, né? Isso é muito importante porque às vezes você está numa situação, isso é muito comum, as situações novas, coisas que você nunca viu, uma pergunta que nunca foi feita ou uma situação que você nunca tinha parado para pensar, isso pode chegar. E aí se você não tem a capacidade de se redesenhar aí para poder trabalhar isso, você tem dificuldade. E a característica mais importante que a gente mapeou, né, além de todas essas que foram citadas, que tem muito a ver com o que já você falou também, é o que o pessoal chama de coachability, né? Ou basicamente a habilidade de você ser treinado, tá? De você entender o que está acontecendo, receber feedback, prosseguir, né? Tem a ver com a resiliência também, porque se você está tomando muito não, você entender porque você está tomando não e continuar, e não simplesmente continuar batendo e fazendo a mesma coisa achando que vai ter os resultados diferentes. Então, a capacidade de você receber feedback, seja do cliente, seja da sua equipe, das pessoas que você trabalha, e conseguir, a partir disso, ir para um próximo passo, isso é extremamente importante pelo mapeamento que a gente fez, né, nos estudos que a gente aprofundou, era a característica que a gente mais buscava, a gente mais busca atualmente quando vai contratar alguém para o nosso time de vendas, porque a pessoa não precisa chegar pronta, como você falou, você pode ter qualquer background, pode ter até, enfim, não precisa ter nenhum perfil padrão de vendedor. Mas se você tem essa capacidade de coachability, né? Se você é uma pessoa curiosa e você tem essa capacidade de pensar, resolver problemas e o que a gente chama aqui de inteligência mesmo, o jogo de cintura, você acaba se dando bem na área de vendas, porque basicamente é sobre pessoas, é sobre conversar, é sobre entender e sobre se conectar. Então, assim, por isso que eu acho que você falou perfeito, né, gente? A gente tem que tirar um pouco esse estigma. Eu me formei nisso, não existe faculdade, graduação em vendas, não existe isso, nunca vi. Não sei se existe, pode existir, mas assim, pode existir um curso, alguma coisa, mas não é exatamente isso que vai fazer um vendedor, né? Isso tem a técnica, muito importante, mas ela só vai ser absorvida se você tiver a competência para entender e absorver técnica. Então, não é sobre você fazer um curso ou sobre você ter nascido com uma habilidade. É sobre você também ter competência de estar se desenvolvendo na área e ter, claro, paixão por aquilo também, né? Porque, afinal, se você não gostar de vender, não gostar de conversar com gente, não gostar desse tipo de desafio, que a área de vendas tem muito a ver com meta, com desafio, você acaba também não se encontrando. Então, se você tem esse perfil, não importa se você é jornalista, engenheiro, enfim, estudante, qualquer profissão, qualquer área, acho que todo mundo pode ser vendedor, né? Acho que Sim, a lógica é mais ou menos essa. Eu tenho alguns amigos aqui que, inclusive, eles são engenheiros químicos, tem muito engenheiro civil que trabalha na área de vendas e se dão muito bem, principalmente por esse raciocínio lógico que esse time tem. Deixa eu te perguntar, como é que você identifica, Renan, fiquei curioso agora, porque coachability é uma das principais atividades que você pega num vendedor aí para contratar. Como que você identifica isso numa pessoa? Você faz algum tipo de teste? Como que você identifica que ela tem coachability? Isso tem muito a ver com a gente, assim, normalmente, para você poder testar isso, é muito difícil você testar uma coisa dessa numa reunião, etc., numa entrevista. É uma coisa que realmente é complicada, porque às vezes a pessoa pode só simplesmente falar. E eu acho que coachability está muito mais na questão de ações que a pessoa vai fazer baseado no que você falar para ela, né? Então, é muito simples, assim, de certa forma, você vê isso. Basicamente, você
uma coisa simples você, aqui na Dialoga a gente tem um onboard, né, que a gente vai acompanhando a pessoa nesse começo, mas a gente sempre, em alguns momentos, a gente deixa algumas situações para a pessoa testar, e aí ela sentir o que está acontecendo, e aí a gente tem uma conversa sobre aquilo e dá um feedback sobre aquilo. Então, às vezes a pessoa até pode sentir um pouco perdido, tipo, o que eu faço nessa situação, né? Então, ela tem material para ela estudar, ela tem um acompanhamento, e aí ela tem que fazer as perguntas também, né? Então, não basta alguém chegar com um guia, ó, faça isso aqui, né? Então, não, você tem um framework para você trabalhar, e agora você tem que entregar, você tem que fazer alguma coisa com isso. Então, a gente testa muito isso na execução. A pessoa vai executar, ela vai ter que trazer para a gente um feedback e a gente vai avaliar. Então, aqui na Dialoga a gente acaba tendo que fazer isso, né? A gente tenta, durante uma entrevista, você acaba perguntando para a pessoa, poxa, me explica aí uma situação que foi muito difícil, que você passou, como que foi revertido isso? Normalmente pessoas que têm são, digamos assim, tem coachability, né, que elas têm essa habilidade de absorver, elas geralmente vão citar aqui, poxa, eu conversei com alguém, alguém me falou alguma coisa, eu perguntei, eu fui buscar. Então, normalmente a pessoa que não tem muita habilidade, ela vai muito focar nela mesma, como se ela resolvesse tudo sem a necessidade de nenhum apoio, né? E assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é ruim você pedir ajuda, não é ruim você dizer que não sabe, é maravilhoso, né? Libertador. Mas aí você tem que buscar depois essa informação. Então, é muito legal você conversar com uma pessoa que, se a pessoa você já percebe que ela está falando que ela sabe tudo, que isso ela faz e acontece, já não é tanto aquele perfil que a gente quer de vendedor. Que justamente as pessoas até associam, né? Vendedor tem que ter todas as respostas, vendedor tem que ser aquela pessoa que fala até, assim, vende até o que não sabe. Isso não é uma coisa que para o nosso segmento funciona. Esse tipo de vendedor, ele é rejeitado pelo cliente, tá? Uma dica também que a gente tem trabalhado é buscar cada vez mais colocar em contato com o nosso cliente uma pessoa que seja, não só a gente trocar essa palavra vendedor por uma palavra de especialista. Então, a gente não quer conversar com o vendedor mais. Nós, clientes, não queremos conversar com o vendedor. A gente quer conversar com especialistas. A gente quer conversar com pessoas que entendam bastante daquilo ou que, pelo menos, busquem soluções para a gente em algumas coisas. Então, se você vai fazer qualquer tipo de compra hoje e chega um vendedor tentando te jogar pitch ou te jogar querendo fazer argumentações ali para ficar tentando te convencer, persuasão, a ideia não é muito essa. A ideia é muito mais conexão. Então, isso tudo a gente vai acabando testando. Uma coisa que a gente faz, esqueci de mencionar, mas assim, quando a pessoa entra na Dialogue, ela tem 30, 60 e 90 dias, ela tem umas avaliações que a gente vai trocando feedback, que aí a gente vai dar o feedback e vai ver como a pessoa vai evoluir, né? Vai falar sobre uma coisa e vai discutir com ela. E não necessariamente a pessoa precisa seguir cegamente aquilo. Se ela consegue dar um retorno e explicar, argumentar para onde que ela quer ir, por quê, tudo bem. Não é sobre você abaixar a cabeça e fazer o que os outros estão pedindo. Isso não é coachability, né? Isso é uma coisa passiva. E quando a pessoa completa 90 dias no Dialogue, ela tem uma coisa que chama defesa. Basicamente, ela vai ter um momento onde ela tem que, com base em tudo que ela aprendeu e tal, ela tem como se fosse uma defesa de uma tese, de um mestrado, de uma coisa assim. Ela vai apresentar para a gente motivos porque ela quer continuar com aquele trabalho, motivos que ela quer se desenvolver e motivos por que ela está naquela função, porque ela é uma boa pessoa para aquela função também. Então, a gente não simplesmente vai contratar e põe a pessoa aqui e vamos embora, não. Vamos usar esse período que a gente tem, principalmente período de experiência, né, para poder, enfim, treinar e, claro, para poder também entender se aquela pessoa está adequada. Por isso que é legal a gente pensar que todo mundo pode ser vendedor, porque às vezes você coloca primeiro uma pessoa para dentro que você inicialmente fala, pô, mas essa pessoa ela é muito quieta, ela não é aquela pessoa expansiva e ela vai trabalhar como vendedora e aí às vezes ela está super bem porque ela vai ter características como essa, vai ter características como você falou, de ser focado em dados, de entender todo o cenário, porque inbound a coisa muda, né? Não é mais aquela necessidade de um vendedor super agressivo, até porque eu acho que em qualquer aspecto hoje já está assim, mas no inbound, então, isso grita, né? E até para montar um time, assim, só fazendo uma analogia com o que você falou, né? A pessoa não precisa ser expansiva, falar muito e tal. Mas pensa como um time de futebol, né, Renan? Só montar um time de futebol, você precisa ter o atacante que faz gol, mas você precisa do lateral para
proteger ali e dar mais gás para o time, você precisa do zagueiro para proteger e você precisa do goleiro. Nem todos têm as mesmas características, mas a formação do time em si ganha jogo. Então, para montar um time comercial também não precisa ter pessoas com o mesmo perfil, pelo contrário, times que têm pessoas com perfis diferentes são mais expansivos e geralmente batem mais metas. Tem uma pergunta aqui que eu achei legal do Albert, que ele fala sobre... É uma pergunta sobre resolver problema. Percebo que o vendedor tem que se tornar dentro da minha empresa a referência para o cliente, mesmo após a venda. Acham que vale a pena organizar o comercial para também cuidar do cliente? O que você acha, Renan? Cara, muito interessante, hein? A gente passa por isso o dia inteiro aqui também. A gente tem muito isso porque normalmente o vendedor é aquela pessoa que o cliente cria uma conexão mais forte. Então, quando dá um problema, ele volta no vendedor, né? Isso é muito comum acontecer. Eu, para ser bem sincero, ainda não tenho uma solução para isso, não. Eu vejo isso acontecendo no nosso dia a dia. Eu tinha um problema ainda maior, que eu era o dono da empresa e vendia, então aí a conexão era 1000 vezes, né? Com o tempo isso se tornou um pouco mais compartimentalizado. Então o nosso processo hoje de vendas, ele tem primeiro uma pessoa de pré-venda, depois vai ter uma pessoa que a gente chama de closer ou de vendedora, né? E aí depois vai passar para um time de atendimento. Então tem as etapas são bem definidas, a gente tem um procedimento legal de passagem de bastão. Isso deu uma reduzida nessa necessidade de voltar ao vendedor. Então, hoje, o pessoal acaba voltando e falando direto com esse atendimento. Mas ainda há casos que isso acontece, né? Não sei se você já vê uma solução nesse sentido. A gente aqui ainda está aprendendo a fazer isso também. Sim, respondendo a pergunta do Elbit, assim, eu não acho que o vendedor, ele vale a pena ele cuidar do cliente. O vendedor, ele tem que vender, ele tem que gerar receita para a empresa, né? Se ele perder o tempo que ele tem de prospectar, abrir negócios e fazer todo o processo comercial atendendo o cliente, não vejo que vai ser Depende muito do negócio, né? Mas eu não vejo que é uma saída. Mas existe uma solução, crescer, Renan, né? que... Vai escalar. existe uma solução que é da Win by Design. Anota isso aí, depois pesquisa. Inclusive, a gente tem esse módulo na RD University falando sobre essa metodologia, né? Eles falam do funil ampola, que o processo comercial, que o processo como um todo, ele não termina quando você fecha uma venda. Você fechou uma venda, é o início do processo e não o fim. Muita gente fala, fechei uma venda, acabou, vamos festejar, comemorar. É bom comemorar, mas não começou. É a mesma coisa que você chegar num bar, por exemplo, e os garçons começarem a comemorar que você entrou no bar ou no restaurante, mas você nem comeu, nem viu o cardápio, nem pediu, nem sabe se gostou. Então é a mesma lógica. Então, se você analisar o funil como um funil ampola, fechou a venda, tem essa passagem mais suave para o time de atendimento, tem um kickoff, uma passagem de bastão muito tranquila. Eles falam muito de almofadinha, você levar a almofada de vendas para o time de entrega, com todos os problemas, todo o mapeamento, o que você conversou com o cliente, para o próximo atendimento também ter a mesma ciência do que está acontecendo, do que você vendeu, está mega alinhado com o cliente, com vendas e tudo mais. Isso suaviza esse tipo de situação, né? Porque se você tem todo o mapeamento ali, foi bem feito o processo comercial e teve uma passagem boa, você tranquiliza essa questão também, né? Acho que fica a dica, Win by Design. Bacana. Legal, esse processo em ampola, basicamente, eles falam, né, que você vai ter o funil, ele está chegando aqui, depois ele vai abrir também, vai expandir, né, que é você pensar com muito mais carinho na jornada do cliente depois que a venda é fechada, para tentar cercar ele ao máximo disso. Então, provavelmente, né, aí eu vejo isso porque, assim, quando o cliente volta para o vendedor, ele não se conectou tão bem com o atendimento, né? Então, o atendimento não conseguiu ser vendedor também. Isso é uma coisa que eu bato muito aqui com a minha equipe o tempo inteiro, porque assim, gente, cada reunião com o cliente, cada checkpoint que você tem com o cliente é uma nova venda, é uma nova reunião de vendas nesse sentido. Você fazer o seu trabalho, você tem que saber vender e comunicar ele também. Então, a oportunidades que a gente tem de fazer uma reunião com o cliente, de conversar com ele, sei lá, por e-mail, de apresentar algum resultado, tudo isso tem que ser encaixado numa visão que a gente, na área de vendas é muito comum isso, né? Que a gente sempre está tentando despertar interesse, engajar o cliente, e é basicamente isso também no processo, depois que o cliente entra numa empresa, que é como que a gente transforma cada contato com esse cliente também em um momento de engajamento. Porque esses clientes, eles provavelmente ficaram empolgados com, às vezes, uma conversa na área de vendas, com
o que foi estabelecido, como foi projetado, e no dia a dia eles não estão sendo remotivados, reengajados, digamos assim. Então, eles vão ficando mais distantes até que eles ou saem ou pedem, sei lá, para falar com o dono, pedem falar com o atendimento. Então, a gente percebe isso, é normal esse comportamento, ainda mais quando a empresa é muito pequena, né? Porque aí o cara sempre vai ter, vou falar com fulaninho e tal. Eu já tive serviços que eu contratei, por exemplo, e aí eu fui reclamar realmente com a pessoa que me vendeu, porque logo nas primeiras semanas deu problema. Eu falei, cara, você me vendeu um negócio, não está sendo assim. Né? Aí o vendedor, no caso, ele falou, não, beleza, eu entendi o que você está com problema, ele deu um feedback para a equipe resolveu e aí nunca mais eu voltei nele. Então, eu voltei nele numa insatisfação no primeiro momento de projeto. Né? Talvez se isso acontecesse, sei lá, no quarto, quinto, sexto mês, talvez eu não voltaria e aí eu já falaria com aquela equipe porque eu teria me conectado. Então, a importância de fazer uma decolagem muito legal desse cliente, de fazer um processo de passagem de bastão muito engajador. Eu acho que a gente, às vezes, não desenha isso. Esse aí é o ponto principal, a gente não desenha o que está acontecendo. Legal, cara. Acho que, não sei se tem mais dúvidas aí, a gente está encaminhando para o final aqui. Acho que eu não estou vendo mais perguntas, mas deixa eu ver. Acho que não tem mais nenhuma aqui, não. Beleza. Deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo, só a galera entrando aqui. Bom, eu acho que só para a gente poder fechar aqui, liberar o pessoal aí que está chegando a hora do almoço também, né? Vamos projetar agora um pouquinho, olhar para frente. O que você acha que uma empresa, eu estou usando muito esse 2020 como referência, né? Fala assim, poxa, o que a empresa, como você imagina, né, que uma empresa que vai ser bem sucedida hoje e que quer dizer, vai ser bem sucedida e que vai estar bem em 2020, como é que essa empresa precisa se posicionar? O que essa empresa tem que estar fazendo agora, ou se ela não está fazendo, o que ela tem que estar fazendo para não chegar em 2020 e falar, putz, eu estou ultrapassado. Né? Boa, boa. Eu quero ouvir isso de você também, que agora você participou de um evento recentemente lá nos Estados Unidos, né, o Inbound. Eu acho que você vai poder contribuir bastante com essa pergunta. Da minha parte, Renan, eu diria que, cara, fazer o básico, que é o processo comercial, começar a registrar tudo, documentar a questão do processo comercial, ser autoridade, gerar conteúdos cada vez mais relevantes para o cliente, não copiar conteúdo ou deixar de criar conteúdos, né, do seu segmento. Eu acho que as empresas que estão se destacando são empresas que estão cada vez mais indo para esse caminho de autoridade de marca e criação de conteúdo. E um terceiro ponto, que é o que a gente está passando agora, como empresa também, como parceiros e tudo mais, é previsibilidade. É uma palavra que cada vez mais investidores, eu estou lendo muito sobre isso, empresas que estão recebendo aporte financeiro, elas precisam provar cada vez mais previsibilidade. Quanto vai crescer, em quanto tempo e como vai fazer isso. Em vendas é a mesma coisa, todos os meses a gente precisa passar previsões, forecast de vendas, pipeline e tudo mais, e acredito que cada vez mais, se a gente acertar essa questão de como calcular o forecast, como que a gente vai ser mais previsível, acredito que é o futuro, tá? E agora eu quero saber de você, legal, o que você pegou lá desse evento de Inbound? Eu estava recentemente num congresso de Inbound dos Estados Unidos, que é um dos maiores do mundo, né? O que a gente está vendo assim, em termos de futuro? Eu acho que a primeira coisa, a mais importante que está todo mundo olhando, é como a gente desenha e olha para os nossos processos com o ponto de vista de ter uma experiência legal para o nosso cliente, ter a gente fala de uma customer experience, né? Uma experiência do cliente muito superior ou pelo menos melhor do que o seu concorrente. A experiência do cliente não só no funil, na hora de você atrair, fazer a venda, mas também depois na questão dos serviços. Né? Isso é muito importante, a gente pensar, todo mundo, toda empresa está olhando para a experiência de cliente. A gente, como inbound sales ou trabalhando em vendas inbound, a gente já está fazendo isso naturalmente, porque você não faz venda inbound para um cliente que não necessite daquele serviço. Você não coloca dentro do seu funil ali uma empresa que não está alinhada. Isso já é pensar no cliente. É você dizer às vezes, olha, você não precisa do meu serviço agora, depois você faz outra coisa e depois você volta ou vai buscar uma outra informação. Isso é muito comum a gente fazer na Dialog, a gente vê esses clientes inbound trabalhando isso. Então, pensar o seguinte, como eu posso fazer a experiência do meu cliente ser incrível, não só
dentro do meu processo ali comercial, não só dentro da minha parte de marketing, mas uma vez que o cliente entra, como a gente vai cuidar para que esse cliente tenha uma experiência legal e se sinta bem e também que se sinta surpreendido com o que a gente pode entregar para ele, né? Uma dica simples é, você está fazendo uma venda, se a pessoa gostou e você viu que ela está interessada e que ela está ali, você já fisgou ela, para de vender, né? Para de apresentar coisas e falar que vai fazer coisa e tal. Deixa uma margem para que a sua equipe, depois de atendimento, possa surpreender, né? Então, às vezes a pessoa fala, poxa, eu nem sabia que eu tinha contratado isso, que legal, isso aqui. E aí, às vezes, você consegue surpreender também um pouquinho nisso. Mas é pensar, desde a área de marketing até atendimento, passando por vendas, como a gente pode fazer a experiência do nosso cliente ser mais legal, ser mais satisfatória. E as empresas que estão se destacando hoje estão justamente criando novidade e inovando na maneira como se relacionam com o cliente, né? E não só mais nessa ideia de querer vender, pôr para dentro, vamos embora, e aí depois é problema do outro time. Todo mundo tem que estar pensando nessa experiência. Legal? Até o Carlos aí pediu uma indicação de livro, o Caio já indicou aqui Spincele e Receita Previsível. Eu também gosto muito de um livro que chama Venda o Invisível, a Venda do Invisível. Você pode procurar, em inglês é Selling the Invisible, é um livro antigo, mas é um livro fantástico sobre venda, bem curtinho. Se você quiser dar uma lida lá, é muito incrível, porque ele é um livro que inventou essa história que a gente falou de venda consultiva, né? Que é você ouvir bastante, entender, para você depois poder oferecer, não ficar só querendo mostrar o que você tem, mas entender de verdade o que a pessoa está buscando. Para quem está interessado em ver todo esse conteúdo da live aqui que a gente fez, no link aqui do Instagram tem um link para você se cadastrar e receber esse material. A gente vai só dar uma editada nele aqui, porque a gente teve uns momentos no começo, agora no final também. A gente vai mandar para você um link para você poder ver toda a conversa. Então, você só entrar no link da bio lá e se cadastrar. No mais, agradecer o pessoal que estava aqui com a gente. Vocês podem dar seu feedback, tá em contato com a gente aqui na Dialogue, com o Caio também. Agradecer também, Caio, sua disponibilidade. A gente é muito feliz assim por ser atendido por você aqui na Dialogue. A gente sente o retorno que a gente tem por ter um atendimento aí do seu nível na RD. E, claro, né, acho que para quem não conhecia o Caio aí, seguir o cara, porque o Instagram dele também é fantástico, aí, com muita coisa de vendas. Só te agradecer mesmo e deixar aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, Renan, o convite. É um prazer fazer o atendimento de vocês também. Uma agência mega referência, indico para quase todos os clientes também, então fico muito feliz. Só queria ressaltar que agora em novembro a gente vai ter o RD Summit, é o maior evento de marketing digital e vendas da América Latina, então a gente convida aí a todos, dia 6, 7, 9 de novembro. É um baita evento, inclusive esses livros que eu indiquei, um deles, o autor, o Aaron Ross, vai estar presente, vai falar sobre a receita previsível. E, assim, todo profissional de marketing e vendas que queira aprender mais sobre esse processo, experiência do cliente, eu acho válido ter essa experiência aqui. Vai ter muitos palestrantes de peso. Você vai estar aqui também, né, Renan? Então, a gente pode bater um papo aí presencial Isso, a gente também. vai estar aí. Show. Com certeza, Obrigado. gente, vale muito a pena realmente. Quem quiser saber mais sobre a RD Summit, dá uma olhada lá no site. Se depois você quiser algum cupom de desconto, a gente tem. Depois manda um inbox para a gente que a gente consegue um cupom para vocês aí. Um abração e quem quiser, só clicar no link da bio, baixar essa apresentação completa aí, quase 1 hora de bate-papo, vai estar lá disponível para vocês. A gente vai compilar e entregar para vocês por e-mail. Valeu? Abração, pessoal. Obrigado, Caio. Até a próxima Falou. aí. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.